Torcida do Vasco faz campanha nas redes sociais para que time abandone o Campeonato Carioca por causa do Flamengo. O Flamengo já tem acertado contrato de 4 anos com o jogador do elenco rubro-negro. Davi Luiz, muito próximo da sua renovação. Vitor Pereira vai se reunir com Marcos Braz e Bruno Spindel nos próximos dias e já coloca meta para superar Jorge Jesus no Mengão Queridão. São esses os assuntos que eu vou tratar com vocês agora nesse vídeo aqui. Eu sou Fabrício Lopes e esse é o canal Fla Nação VVP, onde nós trazemos todas as notícias do Mengão Queridão para você, torcedor rubro-negro. Sem sensacionalismo, sem mentira, apenas com os fatos verdadeiros de tudo que acontece nos bastidores do Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido do Brasil e do mundo. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, chamem os seus amigos e as suas amigas rubro-negras para conhecerem o Fla Nação VVP e também o Resenha Rubro-Negra. Quem sabe assim, eles vêm, assistem, gostam e se inscrevam. Só assim para o nosso canal crescer aqui na plataforma vermelhinha. Eu conto muito com vocês. Nação, eu vou falar sobre todas essas notícias que eu acabei de mencionar para vocês, então fica até o final para não perder absolutamente nada. Antes, vamos pegar aquele recadinho da Bet7k e eu já volto com todas as informações do Mengão Queridão nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022, dia de jogo da Seleção Brasileira. Espia só o recadinho da Bet7k. Nação, a Bet7k é a melhor casa de apostas do Brasil. Nela, você tem mais facilidade de realizar os seus saques na hora que você desejar. Além disso, se você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, você vai ganhar o dobro para poder jogar. Ou seja, se você investir R$100 em apostas, eles vão te dar mais R$100, você terá 200 para apostar. Se você colocar 200, eles vão te dar mais 200, você terá 400 para apostar. É diversão pura e garantida. Agora, só vai apostar se você tiver mais de 18 anos e tiver aquele dinheirinho sobrando. Bet7k, a melhor casa de apostas do Brasil. Nação, e o Flamengo foi envolvido em mais uma polêmica sem querer. Agora a polêmica é com relação ao Campeonato Carioca. O Flamengo, como eu já disse para vocês há quase uma semana, fechou os direitos de transmissão com a FERJ em 18 milhões de reais por esse Campeonato Carioca. Cada clube teve a oportunidade de negociar individualmente com a FERJ. Vasco e Botafogo fecharam por 5 anos a bagatela de 9 milhões de reais. Fecharam porque quiseram, acharam que foi a melhor proposta, não pediram mais. E a FERJ fez o contrato de 5 anos com o Vasco e Botafogo para que eles recebessem 9 milhões de reais pelos direitos de transmissão. O Flamengo também negociou e acabou fechando pelo dobro, 18 milhões de reais. Quando isso foi divulgado, naturalmente, a imprensa carioca já ficou meio revoltada, postando nas redes sociais que deveriam deixar o Flamengo jogar sozinho. Eu mostrei isso para vocês ontem, né? Pois é, a imprensa acabou inflamando torcedores viceínos contra essa decisão da FERJ. E há hoje uma campanha nas redes sociais de torcedores viceínos para que o Vasco abandone o Campeonato Carioca e não jogue o campeonato ganhando tão menos assim do que o Flamengo. Eu já falei para vocês que isso é hipocrisia pura. Porque enquanto eles ficam nessa lenga-lenga de que o Flamengo não pode ganhar o dobro deles, os times como Madureira, América, Bangu, Itaperuna, entre outros, vão ganhar apenas 500 mil reais. A diferença dos clubes pequenos para o Vasco, que abre essa lacuna de 9 milhões de reais para 500 mil reais, é a mesma diferença de Flamengo para Vasco, que abre uma lacuna de 18 milhões de reais para 9. O Vasco não tem a importância que o Flamengo tem na história do futebol brasileiro, muito menos a importância hoje dentro do futebol. Então, a campanha existe, os torcedores viceínos querem a retirada do Vasco se não houver uma melhora em cima das diferenças para Vasco e Flamengo, mas eles têm que se lembrar que os dirigentes viceínos assinaram o contrato. Ninguém os obrigou a fazer isso. Eles foram lá, negociaram e acharam que o Vasco valia 9 milhões de reais.
A torcida viceína deveria brigar contra quem assinou o contrato aceitando os 9 milhões de reais e perguntar por que não pleiteou mais. Essa deveria ser a verdadeira causa dos viceínos. Agora, se engana você se pensa que é só esse tipo de assunto que o Flamengo fica envolvido nas redes sociais. Eu vou falar sobre a contratação de um jogador de um adversário do Flamengo aqui no Brasil, porque envolveram o nome do Flamengo no negócio sem o Flamengo ter nada com isso. O meia Paulinho, ex-Vasco, foi contratado pelo Atlético Mineiro. E as notícias todas saíram com o nome do Flamengo nessa parada. Atlético vence concorrência de Flamengo e contrata Paulinho. Gente, vamos ser sinceros e sem ser clubistas, tá? O Atlético Mineiro não vence concorrência nem com o América Mineiro mais. O clube tá tão endividado, mas tão endividado, que ele tá disputando pau a pau com o Corinthians para ver quem quebra primeiro. Os caras não pagam ninguém, os caras estão sofrendo para terminar de construir o estádio, eles estão devendo a jogadores, a treinadores, tá chegando perto de 2 bilhões de reais de dívida no Atlético Mineiro. Então, o Atlético Mineiro não conseguiria jamais vencer uma concorrência com o Flamengo. O Flamengo jamais abriu negociações com o Paulinho. O que o Flamengo fez foi sondar a situação do meia atacante ex-Vasco. O Flamengo sondou, viu quais eram os valores que o Paulinho queria e falou assim, o quê? Por esse jogador? Tô fora. Então o Flamengo não abriu negociações nenhuma para contratar o Paulinho. O Flamengo só sondou, ficou sabendo dos valores, não acreditou no potencial do jogador, como eu também não acredito, e acabou a conversa. O Atlético Mineiro fez a loucura de pagar os milhões, ou de prometer pagar os milhões que o staff do Paulinho pediu, e acabou levando ele para lá. Só isso. Mas a gente sabe que se não colocar o nome do Flamengo na manchete, ninguém liga para a contratação. A parada não é que o Atlético Mineiro contratou o Paulinho. A parada é que o Flamengo tentou e não conseguiu. Então é por isso que colocam o nome do Flamengo em todas as negociações. Já repararam? Todo jogador que é contratado por qualquer clube, o Flamengo tentou. É porque precisam usar o nome do Flamengo na matéria, para a matéria ganhar visibilidade. Senão ninguém está nem aí para quem que o Atlético contratou. Esse Paulinho, ele é tão fora da realidade que ele falou que é melhor que o Vinícius Júnior. Mas engraçado, quem ganhou a Champions League carregando o Real Madrid foi o Vinícius, não foi ele. Quem está na Copa do Mundo hoje sendo a principal peça de ataque do Brasil é o Vinícius, não é o Paulinho. Essas coisas de viceíno me deixam, às vezes, até surpreendidos, sabe? O cara voltou pro Brasil, fracassou na Europa, não conseguiu ser titular no Bayer Leverkusen, velho. Fracassou na Europa, voltou para um time fracassado do Brasil e ele ainda tem coragem de falar que é melhor que o Vinícius Júnior. Loucura, loucura, loucura daquele que saiu de São Sanitário. Fazer o quê, né? Nação, é o seguinte, o Flamengo tem encaminhado aí já uma renovação contratual e uma baita renovação contratual dentro do elenco rubro-negro. Eu vou falar primeiro da renovação, depois eu falo da baita renovação. Primeiro, a primeira renovação é com relação a Davi Luiz, zagueiro, líder desse elenco, um dos pilares do Flamengo de 2022 na conquista dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. O Flamengo deve assinar com o zagueiro por mais uma temporada e o zagueiro vai ter um aumento salarial por tudo que realizou no ano de 2022. Flamengo e Davi Luiz estão bem próximos de anunciarem a renovação contratual. Agora eu vou falar da baita renovação. Existe um zagueiro no Flamengo que foi muito desacreditado, por mim inclusive, e que viveu um ano de 2022 sensacional. Eu estou falando do Léo Pereira. O Léo Pereira é hoje o jogador do Flamengo que mais recebe sondagens. É um zagueiro que deu a volta por cima em 2022, depois de 2 temporadas muito ruins no Flamengo. O Léo Pereira cresceu, graças também à ajuda de Davi Luiz, que conversou muito com o zagueiro, que expôs muito sua opinião para o zagueiro, que tem uma qualidade monstruosa, mas que andava meio capenga no Flamengo, andava meio desacreditado. Ele mesmo não acreditava nele e no potencial dele no Flamengo, por isso queria fugir do problema, indo para qualquer lugar. E chegou a apresentar várias propostas que o Flamengo não gostou, por isso nunca o liberou. Mas tudo mudou. Agora, o Léo Pereira, que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024, vive recebendo sondagens,
mas dá prioridade à renovação com o Flamengo. E o Flamengo prepara uma baita renovação para ele. O Flamengo já está encaminhando uma renovação de 4 anos com o zagueiro, mais um aumento substancial no salário do jogador, que arrebentou a boca do balão esse ano, fazendo 39 jogos, marcando 2 gols, dando 2 assistências e não foi expulso de nenhuma partida. Isso é importantíssimo para um zagueiro, até porque o Léo Pereira vivia sendo expulso. Esse ano ele não foi expulso de nenhuma partida. Fez um campeonato brasileiro, para mim, muito bom, uma Libertadores muito boa e uma Copa do Brasil melhor ainda. Vocês concordam com a renovação de 4 anos do zagueiro Léo Pereira com o Mengão Queridão, ganhando ainda uma substancial valorização salarial? Coloque aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Não esqueçam de deixar o seu like e também de comentar com seus amigos sobre a existência do Fla Nação VP e do Resenha Rubro-Negra, tá bom? É a sua propaganda boca a boca, é a sua propaganda divulgando o nosso canal que faz com que o canal continue existindo. Bom, agora vamos falar de Vitor Pereira, nação. Tem muita gente na imprensa fomentando que o Vitor Pereira é linha dura, que o Vitor Pereira é isso, é aquilo, aquilo outro, né? O Jorge Jesus também é. O que poucas pessoas estão falando é o que eu apurei. O Vitor Pereira está animadíssimo para vir para o Flamengo, nação. Eu conversei com uma pessoa muito importante dentro do Flamengo hoje que me disse que o Vitor Pereira está entusiasmadíssimo para vir treinar no Flamengo. Semana que vem, inclusive, os caras vão se reunir com o Vitor Pereira para ele poder pontuar algumas necessidades que ele detectou que o Flamengo tem jogando contra o Mengão Queridão. Ele vai passar nomes e posições que ele enxerga que o Flamengo precisa melhorar para ter um ano de 2023 melhor do que foi o ano de 2022. E a empolgação do Vitor Pereira não está só pela questão de estar dirigindo o Mengão, não. Ele também tem como meta profissional e pessoal superar o que o Jorge Jesus foi para o Flamengo. Tanto no quesito títulos, ele sabe que tem a oportunidade de chegar ganhando o título mundial de clubes e vai fazer de tudo para conseguir isso. Por isso, da reunião com Braz e Spindel por reforços na semana que vem. Ele também quer ganhar a Copa do Brasil, que o nosso queridíssimo Jorge Jesus não ganhou, e manter os títulos da Libertadores, além de ganhar também o Brasileirão. Existe uma rivalidade sadia entre Vitor Pereira e Jorge Jesus, da época que Vitor Pereira comandava o Porto e o Jorge Jesus o Benfica. E agora o Vitor Pereira quer superá-lo em títulos pelo Mengão Queridão. E ele está muito entusiasmado com essa possibilidade. Mas não é só em títulos que o Vitor Pereira quer suplantar o Jorge Jesus, não. Ele quer ganhar do Jorge Jesus também o coração do torcedor rubro-negro. O Vitor Pereira não é essa máquina que estão tentando passar na imprensa, não. O Vitor Pereira é um treinador que gosta de sentir as emoções do futebol e que quer viver no coração do torcedor rubro-negro. O Vitor Pereira sabe que o Jorge Jesus é considerado o melhor treinador de todos os tempos do Flamengo, tanto pela parte de carinho da torcida quanto dos títulos. E ele quer superar o Jorge Jesus nas duas situações. O dirigente com o qual eu conversei está empolgadíssimo, quase se emocionou a falar para mim de como está a expectativa do Vitor Pereira para dirigir o Mengão Queridão. Nação, ele não vai chegar metendo o pé na porta, ele vai chegar trabalhando o coração dos jogadores do Flamengo para imbuí-los do espírito que ele tem, que ele está para conseguir os títulos do Flamengo no ano de 2023. Eu fiquei super empolgado ao ouvir esse relato e acho que a gente vai surpreender muito. Ele não vai ser um paizão, não, mas vai ser um treinador que vai fechar com o grupo e o grupo vai fechar com ele. E no ano que vem, se Deus quiser, muitas coisas boas vão acontecer. É esperar para ver. Até rimou. Nação, por enquanto é isso. Eu volto a pedir o seu like, a sua inscrição, o compartilhamento dos vídeos, pedir para que você nos ajude, nos recomendando, falando, fazendo a propaganda boca a boca com seus amigos e suas amigas rubro-negras. Hoje tem Brasil. Nem Everton Ribeiro, nem Pedro devem ser titulares, devem entrar no transcorrer da partida. Que Deus os abençoe e os proteja, para que nada de mal aconteça com os nossos craques. O Flamengo é o time que tem mais minutagem de jogadores nessa Copa do Mundo, com Everton Ribeiro, Pedro, Arrascaeta e Guilherme Varela. Vamos torcer, principalmente para o Uruguai.
Tamo juntos, nação. Tenham todos vocês uma excelente sexta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.